Olá pessoal, tudo bem? Me chamo José Flamarion e nessa aula de hoje trago para vocês um assunto bem interessante da primeira série do ensino médio, um assunto de sequências e progressões chamado progressão aritmética. Sendo mais específico, iremos tentar abordar aqui com vocês hoje os conceitos iniciais de progressão aritmética, que também é conhecido como PA. Nós vamos abordar esse assunto através de uma definição formal de progressão aritmética, sempre seguida de exemplos práticos para reforçar o conteúdo explorado. Tudo bem? Para finalizar a aula, trabalharemos de modo a classificar os tipos de progressão aritmética. E após classificar esses tipos de progressão aritmética, iremos também exemplificá-los, de novo com a intenção de reforçar o conteúdo explorado. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Progressão aritmética é também conhecida como PA, e a introdução vai nos dizer o seguinte: observe a seguinte sequência, onde nós temos aqui uma sequência numérica, de termos 5, 8, 11, 14, 17 e por aí vai. Eles normalmente são chamados de termos dessa sequência. Então, pessoal, esse aqui, o número 5, é o primeiro termo dessa sequência, onde nós chamaremos ele de A1. O 8, por sua vez, é o segundo termo dessa sequência e normalmente aparece como sendo A índice 2. O terceiro termo dessa sequência é o 11 e normalmente ele é chamado de A índice 3 por ser o terceiro termo dessa sequência, certo? E assim por diante. A mesma coisa vale para todos os termos dessa sequência. O 14 é o A4, o 17 é o A5 e assim por diante, até mais infinito. Agora, pessoal, em relação a essa sequência que eu trouxe para vocês, o mais importante a se notar é que a diferença entre esses termos é sempre constante. Ou seja, do 5 para o 8, nós temos ali uma diferença de 3 unidades, como vocês podem perceber. A mesma coisa acontece quando nós olhamos o 8, a diferença do 8 para o 11, mantendo também a diferença de 3 unidades, assim como do 11 para o 14, do 14 para o 17 e assim por diante. Essa diferença na progressão aritmética nós chamamos de razão. Então, por exemplo, para nós irmos do primeiro termo e avançarmos ao segundo termo, repare que nós fizemos apenas, nós somamos 3 unidades, Como vocês podem perceber, do 5 para o 8 avançou 3 unidades. Do 8 para o 11, novamente avançou 3 unidades, Como vocês podem perceber também. Para nós irmos do 11 para o 14, iremos somar mais 3 unidades e por aí vai. Do 14 para o 17 também somamos 3 unidades e assim sucessivamente. Essa diferença constante entre todos os termos dessa sequência é o que caracteriza a progressão aritmética. E a diferença, essa diferença geralmente tem dado o nome de razão. Normalmente, nós colocamos a letra R para identificar a razão, certinho? Como vocês podem perceber, nessa sequência aqui, nós temos então uma progressão aritmética onde a razão é exatamente igual a 3, tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos ver a definição formal de progressão aritmética, que nos diz o seguinte: uma PA, uma progressão aritmética, é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante R dada. Essa constante R, como nós acabamos de ver, é a nossa razão da progressão aritmética. Aqui abaixo nós temos alguns exemplos, que eu listei algumas sequências numéricas, como vocês podem perceber. A letra A desses exemplos, nós temos a sequência formada por 1, 3, 5, 7 e 9. A gente pode reparar que a diferença entre cada um desses termos é sempre constante, caracterizando assim uma progressão aritmética, como nós vimos anteriormente. Agora, vendo qual é a razão dessa sequência, nós podemos adotar a seguinte estratégia. A razão é sempre você pegar qualquer um desses termos. No caso desse exemplo A, nós vamos pegar o 7,
o número 7, que é o quarto termo dessa sequência, e subtrair do termo anterior. No caso, nós vamos subtrair 7 de 5. Nós vamos ter aqui que a razão é exatamente igual a 2, certinho? Ou seja, R é igual a 2. Então, pessoal, como vocês puderam ver, para se descobrir a razão numa progressão aritmética, basta que você pegue um termo dessa sequência e em seguida subtraia pelo seu antecedente. O resultado dessa subtração é, então, a razão dessa progressão aritmética. Nos exemplos a seguir, para descobrir a razão da progressão aritmética, nós adotaremos a mesma estratégia. Tudo bem? Observe que no exemplo B nós temos a sequência formada pelos termos 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 e assim por diante. Então, para descobrirmos a razão dessa sequência, basta que nós escolhermos qualquer um desses termos e subtrairmos pelo seu antecessor. Tudo bem? Nesse caso, pegamos o quarto termo dessa sequência novamente, que é o menos 6, e subtrairemos pelo seu antecessor, ou seja, menos 6 menos 4. Teremos o seguinte resultado, menos 6 mais 4, certinho? Então, a razão dessa sequência será o menos 2, a razão dessa progressão, certinho? Já no exemplo C, nós temos a seguinte sequência, formada pelos termos 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Para descobrirmos a razão dessa sequência, pegaremos o número 15, que é o terceiro termo, e subtrairemos por 10, certinho? Então, obteremos que o resultado da razão dessa progressão aritmética será o 5, certo? Pegando o 15 e subtraindo o seu antecessor. Por fim, temos uma sequência diferente, onde todos os termos são constantes, certo? Nesse caso, a razão dessa progressão aritmética, independentemente do termo que você pegar e subtrair pelo seu antecessor, sempre será igual e igual a 0, tudo bem? Então, a razão dessa progressão aritmética, nesse caso, é igual a 0. Bem, pessoal, para finalizar essa aula de hoje de conceitos iniciais de progressão aritmética, trataremos das classificações dessas projeções, tudo bem? Então, vamos à definição. As progressões aritméticas podem ser classificadas em 3 categorias. A primeira é a progressão aritmética crescente, e ela vai se dar justamente quando a nossa razão da nossa progressão aritmética for estritamente positiva, ou seja, o R maior do que 0. No segundo caso, nós temos a progressão aritmética constante, e ela vai se dar quando a nossa razão for igual a 0. Tudo bem? E no terceiro caso, nós temos a progressão aritmética decrescente, e ela vai se dar quando nossa razão tiver sinal negativo, ou seja, nossa razão ser menor do que 0. Tudo bem? Para fixar esse conteúdo, nós vamos retornar os exemplos que a gente praticou anteriormente e vamos trabalhar para saber, através desses exemplos, os tipos de progressão aritmética que eles se encaixam. Tudo bem? Bem, pessoal, retornando aos exemplos que a gente praticou anteriormente, nós temos de novo as mesmas sequências, as mesmas progressões aritméticas e nós vamos trabalhar com elas, tudo bem? No primeiro caso, nós temos a sequência formada pelos termos 1, 3, 5, 7 e 9. Se vocês lembrarem bem, nós já vimos que realmente é uma progressão aritmética e ela tem razão igual a 2, ou seja, a razão dela é positiva. Então, se a razão é positiva, nós temos uma PA crescente, uma progressão aritmética crescente. Ou seja, os termos dessa sequência vão sempre crescer. E realmente a gente pode ver, Nós temos o 3, o 5, o 7, 9, e realmente é uma sequência de termos crescente. Na letra B, no exemplo B, nós temos também uma sequência numérica formada por 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Se vocês lembrarem bem, a razão dessa PA é menos 2, ou seja, ela como nós vimos anteriormente, ela é uma PA decrescente. Logo, os termos dessa sequência vão sempre decrescer, E é justamente o que a gente pode ver.
0, menos 2, menos 4, menos 6 e assim por diante. No exemplo C, nós temos, se vocês lembram bem, que a razão, nesse caso, dessa progressão aritmética foi igual a 5. Logo, como é positivo, nós temos uma PA crescente. E a gente pode ver que os termos dessa sequência realmente estão crescendo, né? 5, 10, 15 e assim por diante. Por fim, nós temos a última sequência que nós vamos trabalhar, que é a sequência de termos constantes. E a gente viu que a razão dela é igual a 0. Nesse caso, se a razão for igual a 0, como nós vimos anteriormente, nós temos uma progressão aritmética constante. Ou seja, todos os termos dessa sequência são constantes, são iguais. Tudo bem? Bem, pessoal, muito obrigado pela atenção. Foi os conceitos iniciais de progressão aritmética de PA, né, que eu trouxe para vocês hoje. Certinho? Então, muito obrigado pela atenção.